Olá a todos, queria começar por agradecer à IDC o convite para estar aqui hoje. É para mim um prazer poder falar-vos sobre inovação, estratégia e cultura quando falamos na adoção de inteligência artificial nas organizações. Fundamentalmente, a inteligência artificial é a capacidade da máquina perceber, aprender, raciocinar, na verdade, alargar as capacidades das pessoas e das organizações. É um conjunto de ferramentas, de abordagens projetadas para aumentar as nossas próprias capacidades. A intuição, a autoconsciência e a nossa capacidade única de curiosidade é o que torna-os humanos e o que nos distingue da inteligência artificial. A inteligência humana é muito complexa, é na verdade uma mistura entre a inteligência perceptual e a inteligência cognitiva que permite essa nossa capacidade de perceber, pensar, aprender, entender conceitos complexos, aplicar a razão, resolver problemas lógicos, reconhecer padrões, tomar decisões. A inteligência artificial é um amplificador de tudo isto e o que é único na inteligência artificial é que pode aprender com os dados, com a experiência, pode entender, na verdade, o mundo que nos rodeia, compreendê-lo, daí extrair conhecimento e, com isso, ajudar-nos a tomar melhores e mais informadas decisões. Quando falamos sobre a missão da Microsoft, ela é capacitar cada pessoa, cada organização do planeta para conseguir mais. E para concretizarmos esta missão, claramente a investigação na área da inteligência artificial tem sido uma área de foco nas últimas décadas. Temos cerca de 20 áreas de investigação, 8 centros no mundo inteiro, mais de 1000 investigadores que têm procurado trazer cada vez mais soluções nesta área da inteligência artificial. E a verdade é que nos últimos 5 anos, com toda esta pesquisa, mas também com a capacidade que quer na quantidade de dados, quer nas capacidades de computação fomos ganhando, houve desenvolvimentos consideráveis nas várias áreas, quer de reconhecimento de objetos, quer de reconhecimento de voz, quer no reconhecimento de texto, mas mais importante ainda, nos últimos anos, a capacidade de paridade da máquina face ao humano naquilo que é a compreensão em contexto. E é isso que realmente traz hoje uma inovação extraordinária na introdução de algumas dessas tecnologias de inteligência cognitiva para o nosso dia-a-dia. A velocidade da inovação tem estado a acelerar. Ao longo das últimas 2 décadas, a tecnologia transformou muitos dos aspectos da forma como trabalhamos e como vivemos. E a aceleração rápida da computação na cloud, com na verdade, todas as pessoas conectadas 24 horas por dia e com a capacidade de geração de dados que isso nos traz, hoje em dia as empresas que ganham no mercado diferenciam-se, acima de tudo, devido ao seu uso da tecnologia. Indústrias inteiras viram a disrupção com o software como um serviço e todos podemos pensar nas alterações na indústria do alojamento, com o Airbnb, na indústria dos transportes, com a Uber ou no retalho, com a nossa Farfetch. Estas empresas parecem-se mais com empresas de software do que aqueles que são os seus equivalentes mais tradicionais nos mesmos setores. E a inteligência artificial o que vem fazer é trazer esta mudança para novos patamares. Vem oferecer, na verdade, uma forma completamente nova de criar estas plataformas e estes serviços e podermos cada vez mais servir bens e servir clientes de uma forma mais personalizada, de uma forma cada vez mais inovadora e que vem diferenciar pela inovação as organizações nos seus vários setores. As organizações que podem quebrar as barreiras através dos dados, conectar digitalmente todas as suas áreas de negócio, dos clientes aos colaboradores, das operações aos produtos, são aquelas que serão capazes de se transformar mais rapidamente
nos próximos anos. O foco nos dados é muito importante para a inovação porque são eles que vão alimentar essa capacidade de inovar de forma cada vez mais eficiente, mas também de uma forma cada vez mais personalizada e diferenciada na ação no mercado. E se tudo isto é verdade e se já há tantos exemplos de como a introdução destas tecnologias vem criar valor e diferenciação, o que é que está a impedir as organizações para se transformarem mais rapidamente através da utilização destas tecnologias? E de acordo com alguns estudos da McKinsey, as principais barreiras à adoção estão, na verdade, relacionadas com o facto de haver uma ausência de uma estratégia dentro da organização clara para a adoção de inteligência artificial. Segundo, a ausência de competências dentro das organizações para lidar com estas tecnologias e ainda o facto de termos silos funcionais muito estanques que limitam, na verdade, a capacidade desta possibilidade de trazer todos os dados da organização e de levar estas capacidades e este potencial de um lado ao outro das organizações. Mas a verdade é que a ligação entre a inovação e a transformação é clara. O impacto nos resultados das organizações que mais rapidamente têm incorporado este potencial de utilização dos dados, do conhecimento e do insight que a inteligência artificial pode trazer, tem de facto potenciado e feito um aumento extraordinário até nos resultados das próprias organizações. Mas é importante ver que 90% das empresas dizem-nos que planeiam integrar de alguma forma a inteligência artificial na sua atividade nos próximos 3 anos. E, portanto, há aqui uma vontade de começar a incorporar, de facto, na estratégia da organização. A inteligência artificial na empresa amplifica o engenho humano e pode ajudar todos os colaboradores a fazerem mais dentro de uma organização. Mas acreditamos que há 3 elementos essenciais para que, de facto, esta estratégia seja bem sucedida numa organização. Primeiro, tem que ter um significado. As organizações que estão a tornar a inteligência artificial parte do seu negócio vão fazê-lo de formas diferentes, porque para umas trata-se de encontrar eficiências, de automatizar fluxos de trabalho, para focar os colaboradores em trabalho de alto nível. Para outros, trata-se, na verdade, de encontrar novas e inteligentes formas de servir os clientes e, portanto, o que é fundamental é garantir que todas estas tecnologias estão, acima de tudo, focadas nos aspectos críticos de cada um dos negócios para que possam, de facto, potenciar as oportunidades futuras dentro da organização. Quando a inteligência artificial está ligada ao negócio, passa de experimental para mainstream, ou seja, começa a poder fazer sentido ser utilizada para além dos pilotos, para além dos pequenos projetos, mas ser efetivamente uma decisão da organização para passar a incorporar nas suas operações, na sua tecnologia, nos seus negócios, desde o início, para definir resultados e objetivos de longo prazo na organização. Focar nos resultados tangíveis do negócio. É muito importante que não sejam apenas pequenos projetos sem objetivos concretos e tangíveis, porque é isso que transforma a utilização destas tecnologias numa decisão estratégica de médio prazo, sustentada na organização. E, por fim, ela deve ser transversal e não se deve limitar apenas às experiências dos departamentos técnicos, mas, acima de tudo, ser colocada ao serviço de todos e em todas as áreas de negócio. Então, o que é que nós queremos dizer como organização que possa ser AI-powered, que possa estar preparada para a utilização destas tecnologias? Em primeiro lugar, tomam decisões de novas formas baseadas nos dados e baseadas em grandes volumes de dados e naquilo que podem ser resultados mais preditivos, mais precisos e, com isso, decisões mais produtivas. Estas organizações incorporam uma cultura baseada nos dados, curiosa, comprometida, mas também fazendo a utilização responsável da inteligência
artificial. E vamos falar um pouco mais à frente sobre esse fator tão importante. Para se tornar significativa, como dissemos, é relevante, é fundamental capacitar as pessoas para que possam realmente tirar partido da disponibilidade que podem ter com estas novas tecnologias. Tem que se tornar acessível a todos os utilizadores, mas para isso é muito importante renovar as competências dos utilizadores, sendo que a tecnologia tem evoluído ao longo do tempo para que possa ser uma interação cada vez mais natural, cada vez mais simples com todos os colaboradores de uma mesma empresa. E quando dizemos de uma ponta à outra da organização, basta-nos pensar que, na verdade, hoje nós temos em todas as organizações tecnologias que são de fácil utilização por qualquer colaborador da empresa, até, obviamente, aquelas que são já funcionalidades que permitem o desenvolvimento de novas aplicações específicas dentro de uma organização. Todos nós hoje em dia vemos nas nossas aplicações do dia-a-dia, como um Outlook ou um PowerPoint, pequenas utilizações destas capacidades cognitivas quando nos é feita uma recomendação de um novo design que podemos usar no nosso PowerPoint ou de uma resposta que temos em falta no Outlook para uma determinada pessoa. Tudo isto são pequenas utilizações destes serviços cognitivos que podem ir, obviamente, no caso de atendimento ao cliente, para a utilização dos assistentes virtuais ou, como dizia, para a introdução destas tecnologias de inteligência cognitiva naquilo que são as aplicações próprias da organização, por exemplo, na produção e num chão de fábrica. Portanto, de uma ponta à outra, dentro das organizações, é assim que vai ser possível retirar todo o valor dos dados numa organização. Mas há um fator muito importante, como vos digo, sobre a utilização responsável e ética de todas estas tecnologias de inteligência artificial. A forma como as empresas estão a abordar estas tecnologias está a mudar e é muito bom ver como o tema da inteligência artificial responsável se tornou, sem dúvida, um fator crítico na decisão de utilização destas novas tecnologias. E, de facto, faz parte das competências não apenas da indústria que desenvolve estas tecnologias, mas também de todos aqueles que as incorporam nos seus processos de trabalho. Estes são os nossos princípios. Nós consideramos o desenvolvimento e da implementação de inteligência artificial deve ser guiado através da criação de um enquadramento de ética que cada organização deve utilizar para fazer esta utilização e desenvolvimento responsável destas tecnologias. No nosso caso, estes são os nossos princípios. O primeiro é o da imparcialidade, para que a inteligência artificial possa ser de facto justa e evitar afetar grupos de pessoas de uma ou de outra forma através da utilização destas tecnologias. O segundo princípio é a fiabilidade e a segurança. Para que haja confiança na utilização da tecnologia, é fundamental que estes sistemas funcionem de forma fiável, de forma segura e de forma consistente. É obviamente fundamental que estes sistemas tecnológicos tenham a capacidade de proteger a informação privada, de resistir a ataques que, como sabemos, são cada vez mais frequentes, os ciberataques, e é fundamental que estas tecnologias tenham todas as competências de proteção e segurança da privacidade e dos dados. Sem dúvida que estas tecnologias vêm permitir uma capacidade de inclusão e de acessibilidade como nunca aconteceu no passado. E isto é um fator muito relevante para que possamos incorporar no mercado de trabalho os 1.000 milhões de pessoas com deficiência que existem em todo o mundo. E a tecnologia pode ser posta ao serviço da inclusão. A transparência dos algoritmos é uma parte crucial na utilização de inteligência artificial, porque ter acesso a esses mesmos algoritmos é o que assegura a plataforma de confiança necessária. E o último princípio é o da responsabilidade. As pessoas que criam, implementam sistemas de inteligência artificial devem ser responsáveis pelo seu funcionamento.
E é não apenas com base nestes princípios que nós fazemos o desenvolvimento da nossa tecnologia, mas porque servimos todo um ecossistema que utiliza e desenvolve em cima da nossa tecnologia, estamos também a colocar em prática vários princípios de um sistema de governação e de uma série de standards que acreditamos serem muito relevantes para que a indústria primeiro e depois todos aqueles que a utiliza façam de facto uma utilização ética e responsável destas tecnologias. Não posso dizer-vos o que vem depois, mas podemos certamente imaginar algumas possibilidades. Durante muitas décadas, investigadores e engenheiros têm experimentado e, embora algumas dessas experiências tenham fracassado, porque é preciso arriscar, falhar, para depois dar saltos tecnológicos e de inovação significativos, e é certamente esta energia criativa que nos mantém a olhar para um futuro que pode vir a trazer alterações muito significativas naquilo que são as tendências da utilização destas pequenas tecnologias de serviços cognitivos, mas que podem vir a democratizar-se e a serem utilizadas em escala. E há talvez dois fatores que nos fazem pensar na possibilidade disso acontecer. Por um lado, os modelos massivos de linguagem de aprendizagem profunda, que têm vindo a ser desenvolvidos nos últimos anos e que vão estar cada vez mais disponíveis, uma melhor criação desta linguagem natural, que pode vir a ser muito transformadora da variedade de aplicações, como ajudar autores a compor o seu conteúdo, economizar tempo, resumindo longas peças de texto, por exemplo, ou na aplicação na saúde, com a capacidade que os dados e a computação que temos hoje nos vem permitir, por exemplo, na genómica, em que hoje temos a capacidade de fazer a sequenciação de um genoma num tempo curtíssimo, quando comparado com o passado, e com todo o potencial que isso vem trazer, por exemplo, na área da medicação ou da saúde. Quase todas as organizações estão na sua própria jornada de transformação. Alguns estão mais longe, outros estão mais próximos daquilo que é já a inovação e a incorporação destas tecnologias. Na Microsoft trabalhamos em estreita colaboração com líderes de empresas, com especialistas em inteligência artificial, para entender o que é necessário para impulsionar a transformação digital dentro das organizações. E é através de conversas profundamente sinceras que obtemos lições fundamentais de líderes globais que iniciaram esta inovação, especialmente em torno dos processos que realmente ajudam a acelerar a adoção de inteligência artificial. E a partir disto tudo, criámos aquilo que chamamos a AI Business School. É, na verdade, uma formação gratuita e especializada para líderes, que pode depois ser amplificada com as competências das várias organizações, e foi com muito gosto que já introduzimos esta AI Business School, quer na nova IMS, quer na Universidade do Algarve e dentro da empresa EDP, porque vai ser necessário capacitar líderes na adoção estratégica e capacitar toda a organização para a utilização destas novas tecnologias que serão o diferenciador no futuro. A inteligência artificial amplifica o engenho humano para ajudar os colaboradores a fazer mais. Quando as organizações colocam a inteligência artificial em ação como um elemento central da sua transformação, abrem a porta a infinitas possibilidades, não só para responder aos desafios de hoje, com mais resiliência, mas também para encontrar o caminho mais à frente e reimaginarem-se para o futuro. Muito obrigada.